Olha, falando do resumo da educação de modo geral, como que está o cenário? Ou seja, crianças mais ansiosas, algumas extremamente reativas, ação e reação, sem paciência, outras que vão se dar bem com o conteúdo, mas não vão se dar bem no social. De modo geral, a minha pergunta é: aonde entra a gestão da emoção? Fica nesse vídeo que eu vou falar como que a gente traz isso para o dia a dia, seja em escola ou em casa, como que se dá esse processo e como que a gente vai fazer para poder lidar. Eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Bom, eu vou começar por onde está a falha. O que o sistema de modo geral, eu falo sistema, mas eu sei que não é só a escola em si, né? Tem algumas cobranças dos pais também com relação à escola, então todos estão no mesmo barco ali. Por isso que eu falo, meu conteúdo não é só para professor, mas também é para pai, enfim, precisa dos dois, porque são os dois que lidam com a criança. Então, o que a galera tá cobrando hoje? O negócio é passar na prova, o negócio é dar conta do papel. E aí a gestão da emoção fica onde? Sabe? A ideia para nossa tomada de decisão, o ideal é a gente pensa, a gente sente, ou seja, a gente vê o que eu pensei em fazer, o que ele pode causar para mim e para as outras pessoas ao meu redor. E depois eu vou lá e ajo, certo? E aí você me pergunta, tá, como que eu faço isso? Porque eu tenho um conteúdo para dar conta. Como que eu faço isso? Que eu tenho minha rotina dentro de casa. Como é que a gente faz esse negócio aí no meio desse bololô da vida? E como é que a gente vê esse tripé aí, vamos dizer, né? Que são pensar, sentir e agir. Porque na verdade todos precisam, não só a criança, todo mundo precisa disso. Vamos lá. O primeiro ponto é que a gente precisa do seguinte: o adulto ele já tem que agora, a partir desse momento, ou seja, a partir de agora que eu tô falando com você e te dando esse feedback, você vai olhar para a criança, olhando como é que está o cognitivo dela, como que estão os sentimentos, ou seja, como que ela está agindo com os outros, ou com ela mesma, se ela fica quieta demais, fica triste demais, ou se irrita e por aí vai, tá? E depois o que ela faz. Porque na verdade, se você inverter a ordem, é só você ver o que ela está fazendo e fazer a conexão com os outros dois. Por exemplo, se uma criança é extremamente ação e reação, então você sabe que ela age e não pensa. Já viu quando você fala, não pensa? Olha o que fez, não pensa. Como é que ela faz um negócio desse, gente? Não pensou nisso. Ou seja, ela não tá passando, não tá vindo no cognitivo ali, sabe? Ou então, ela fez, cara, ela não se importa que machucou o amigo, ela não se importa com o que ela fez comigo e por aí vai. Ou seja, cadê o sentimento dela com relação a essa atitude que ela tomou, sabe? Então a gente precisa fazer essa gestão do que a gente está pensando, como que a gente está pensando, como é que a gente está avaliando as ações e reações ali e como que a gente vai agir. É claro que a criança está nesse processo. Por isso que eu estou falando para adulto e não estou falando para uma criança. Ela está num processo de desenvolvimento. Então ela precisa testar isso. Então ela vai começar a testar a forma como ela age, como é que ela está sentindo. E ela vai expor o que está acontecendo com ela no comportamento. Ela não vai sentar que nem a gente. Tô precisando de um psicólogo, que eu não tô achando que eu tô muito bem, eu tô andando meio desanimado, tá acontecendo tal coisa. Eu tô percebendo que eu tenho um gatilho. Toda vez que eu lembro de hospital, eu já começo a ficar com medo e tal. É diferente, o adulto ele tem esse processo de gestão ali. A criança não tem. Então o que ela faz? Ela vai reproduzir exatamente como ela tá, no comportamento dela, e aí no comportamento dela a gente vai entender como é que estão esses três. Basta estar atento, tá? Esse é o primeiro passo. Agora que eu acabei de te falar isso, você já vai olhar para a criança dessa maneira, tá? Vamos seguir. Reflita comigo. Qual é a importância, de maneira prática, no dia a dia, qual é a importância da gente fazer essa gestão aí? Vou falar agora nem voltado para criança, eu vou falar voltado para o adulto. Se você pensa demais, você está ali no racional o tempo todo, então você não passa pelos sentimentos. Você acaba se tornando um pouco frio. Porque o negócio, não, é isso aqui que tem que fazer e acabou. E não quero saber. Sabe? Você fica um pouco, às vezes, preso até num pensamento. Você vai pensar, ou então você pensa demais e age de menos. Em compensação, não vou ser tão frio assim. Vou sentir. Mas se você sente demais, você fica refém das suas emoções. Do que o outro falou pra você que você não gostou, ou medo de causar algo ruim também pro outro e por aí vai. E aí a gente também tem a questão do agir. Se a gente só age, então vamos fazer, a gente pode acabar atropelando as coisas, falando coisa que não devia falar, tomando decisões que não era para ter tomado agora. Ver
como que funciona esses três aí? É por isso que a gente precisa fazer essa gestão. E aí, vamos lá. Como é que seria, então, um exemplo? Teriam vários exemplos, mas não dá pra gente fazer num vídeo todo. Cada hora eu vou falando cada vez mais sobre o assunto. Eu vou começar, eu começo já a repetir os assuntos, mas dando mais exemplos e falando com outros olhares. Mas vamos para a parte dos exemplos práticos pra gente fazer no dia a dia. História. Cara, a história é algo que usa da metáfora de modo geral ali a seu favor. Inclusive na neurociência, a metáfora é uma das ferramentas mais usadas para você fazer hipnose, por exemplo. Não aquela hipnose que a pessoa cai, aquela coisa, não. É sugestão mesmo, uma coisa leve, tá? Não tenham só essa impressão da hipnose que a pessoa vai fica hipnotizada e tal. Não. A hipnose, ela tem um perfil também, tem uma linha, né? Hipnose ericksona, no caso, onde você vai conversando ali, vai fazendo sugestões e aí você consegue se concentrar melhor. Só vai cair a sua frequência cerebral. É como se você tivesse acabado de acordar. Você sabe que você não está ativo quando você acorda. Você está um pouquinho lerdo, mas você está ali, você está interagindo, você vai falar. Se você não gostar, não quero falar sobre esse assunto não, vamos parar por aqui, tranquilão. Então, a metáfora, ela vai dentro da pessoa. Só dei esse exemplo só para você ter uma ideia do poder da metáfora. E, cara, convenhamos, se eu estou fazendo esse vídeo aqui com vocês, pego aqui meu roteiro e começo a ler aqui sobre, enfim, o assunto e tal. Cara, tu não vai continuar a ver esse vídeo. Se esse vídeo já ficar longo aqui, tu também já vai querer sair, pô. Então, todo mundo gosta disso. A história, ela fala muito. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma história. Isso numa turma de quarto, quinto ano. Eles estavam estudando os deuses gregos. Mitologia nórdica. Mitologia nórdica, tava confundindo. História de Thor, eu já contei em um dos meus vídeos sobre isso. A questão, de forma geral, é que Thor tinha o seu inimigo, que era uma serpente, que ficava ali num lago próximo da cidade. E aí ele falou, vou resolver esse problema, já que essa serpente ela pode estar atacando a cidade, eu vou lá e vou quebrar o pau. Só que o Thor representa aquele personagem ali que ele só pensou e agiu. Simples assim, ele não passou pelo sentir. Como assim pelo sentir? O que poderia acontecer ao redor? Resumindo, ele brigou com a serpente, matou a serpente, na cabeça dele resolveu, mas o pessoal que morava ali falou, pelo amor de Deus, antes se você não tivesse matado ela. Porque tu destruiu a cidade e morreu pessoas, inclusive. Como é que pode? Ou seja, se ele tivesse pensado mais um pouquinho, ele, opa, o que pode acontecer com as pessoas daqui? Será que eu não posso levar ele para um lugar mais distante? A gente já viu isso já em quem já viu filmes e tal, né? Ou as pessoas, não, primeiro evacua o local para acontecer a guerra. Ou então, se não dá pra gente levar a guerra para outro lugar, a gente evacua o local. Então, você vê que as crianças que são mais reativas, elas vão se identificar. Você nem precisa apontar. A história, ela é sensacional. A gente chama de história curativa por conta disso. Então, eu dei um exemplo com isso, mas a questão é, se você pega uma história voltada para... Ou seja, o personagem tá passando a mesma coisa que a criança que você lida tá passando, pronto, ela vai falar. Ou então, de modo geral, a forma como a turma está se comportando. É claro que você vai selecionar ali a história que é de acordo com a idade, tá? Porque senão você pegar uma história que vai falar para uma criança de 4 anos, não dá para ser a mesma criança de 8 anos. Então, cara, essa é uma ferramenta assim maravilhosa, tá? Número 1. Porque eu sei que ao acontecer algumas coisas ali no dia a dia, você vai pontuar. Você vai falar, isso aqui não. Ó, eu sei que você vai falar. Só que como é que a gente consegue ir mais adentro, mais a fundo? Como é que a gente consegue ter mais assertividade? Sabe? A história seria o primeiro exemplo. E por último, jogar com o comportamento dos outros. Eu gostava às vezes de deixar algumas crianças que tinham comportamentos parecidos. Por exemplo, eu falo muito de temperamentos, às vezes eu deixar o temperamento do mesmo lado. Por exemplo, uma criança que é reativa, ação e reação ali, vamos fazer e tal, um pouquinho explosiva, que é um colérico, botava um do lado do outro, eles meio que se enxergavam. Soltava faísca, mas no fundo a lei dos semelhantes falava mais alto. Ou então pegava um colérico que vamos fazer e o outro que ia mais tranquilão, mais devagar e botava ele do lado dele para ele impulsionar. A questão é contar com o ambiente, ou seja, por isso que é importante a escola, porque não é só o quadro, é você aproveitar
ali do social para o social um ajudar o outro. Você vê, uma história que eu contei tem a ver com a matéria e ao mesmo tempo você fez gestão da emoção. E ao mesmo tempo você ensinou muito mais além. Na neurociência também a gente fala sobre aprendizagem acelerativa, que você aprende mais rápido quando você se conecta não só com conteúdo, mas com vivência, experiência e emoção. Qualquer coisa que você for aprender, se você fizer contar com observação, experiência e vivência, ou seja, tiver emoção ali, se você conseguir trazer o conteúdo para a prática dessa maneira, você vai aprender mais rápido, tá? Isso é neurociência. Então, olha a diferença. É muito mais assertivo, você consegue ir lá dentro. Então, você contar com o social ali ajuda bastante. Aí você fala, não, beleza, mas dentro de casa eu não tenho uma turma, de fato. Mas e os primos? E as crianças que brincam? E também a própria postura do adulto. Porque, beleza, ele não tem criança, tá. Mas se você muda a forma como você lida com o seu cônjuge, se você observar que ele está com dificuldade em uma dessas áreas, ou seja, ele está sentindo demais, sabe? Ele fica muito chateado, guarda muitas coisas, e aí você der um exemplo, contar uma história, ou então você desabafar espontaneamente com o seu cônjuge. Poxa, olha, aconteceu tal coisa que eu fiquei muito chateado, mas aí eu superei e tal. Pronto. Ou então uma pessoa que é racional, enfim, se você contar com o seu exemplo ali, nem que você faça um teatro, vamos dizer assim, né? Você vai inventar uma história que aconteceu ali, mas, né? Ou seja, em casa você pode contar a história também, tá? Como eu falei. E no caso de jogar com o social, cara, as suas atitudes também vão contar bastante. É também mais uma estratégia, tá? Olha, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado e trazido um pouco de clareza nessa área. E ao longo do tempo eu vou trazendo cada vez mais exemplos sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.